Olá! Estamos começando mais uma edição do Immigrant News. Aqui nós contamos a história daquelas pessoas que deixaram o seu país de origem e migraram para os Estados Unidos para aqui construírem a sua vida. E são sempre histórias muito interessantes. Histórias de superação e, acima de tudo, histórias de renúncias. Em muitos desses casos, essas pessoas que hoje fazem parte da construção social e econômica deste que é considerado um dos principais países, ou talvez a maior potência econômica e política do mundo, essas pessoas fazem girar e acontecer as coisas por aqui. E muitas vezes, para isso, precisaram deixar para trás parte da sua história, amigos, família, e aqui decidiram construir uma nova história, fazer um novo começo. Afinal de contas, em muitos momentos das nossas vidas, recomeçar se torna imprescindível e de fundamental importância. E essas histórias, sempre muito interessantes, nós costumamos contar aqui. Estamos presentes no estúdio da Business Innovation Center, a BIC, de onde todos os finais de semana recebemos esses imigrantes que transformaram os Estados Unidos como o seu novo país, como a sua nova morada. Quem compartilha comigo todos os domingos, as nossas manhãs aqui, é a Sônia Fernandes. Olá, Sônia. Olá, alegria Charles. mais uma vez em tê-la aqui. Alegria toda minha. Olá, pessoal. Espero que todos estejam com muita paz, na paz de Deus. E é um prazer estar aqui novamente. Ok, vamos compartilhar, a Sônia e eu, de um bate-papo muito bacana com o Eduardo Ribeiro, o popular Dudu, uma figura muito conhecida aqui em Fall River, que tem um envolvimento profissional e social muito grande com a comunidade, um engajamento muito intenso com a comunidade. É uma alegria poder contar a tua história aqui, Dudu. O prazer é meu. Seja bem-vindo. Agradeço o convite. Vamos lá. Ok. Vamos ver o que vai sair aqui. Por que é que você veio? Vamos começar do começo, como diz o ditado, né? Por que é que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Eu fui trazido, né? Eu era um adolescente, não queria vir. Meus pais, já bem de idade, decidiram tentar uma nova vida. Eles já eram... Minha mãe os dois estavam nos seus 60. Não, minha mãe acho que estava um pouquinho menos. Minha mãe tinha 50, ela fez 75 anteontem, então ela tinha 55 quando ela veio. De que parte do Brasil vocês vieram? Meu pai é do Ceará, minha mãe é do Rio e eu sou de Brasília. Oh. Então eles estão em Brasília desde a fundação de Brasília. Meu pai participou da construção de Brasília E toda. você traz esse ar cômico do cearense, a alegria do carioca e a determinação dos brasilienses, essa parte sua mais característica? Eu acho que sim, a parte mais leve de cada um, eu acho que eu peguei. Bacana. Como é que foi o seu começo aqui? Aqui, Isso 17 anos atrás. 20 anos atrás. Julho agora faz 21. Eu cheguei, como eu disse, como um adolescente, estava me descobrindo como pessoa lá e de repente teve que mudar tudo, né? Não queria estar aqui, mas rapidinho me apaixonei por isso daqui, principalmente pela segurança. Onde nós morávamos em Brasília, no Rio, eram lugares que a gente estava sempre preocupado com quem estava ao redor. E chegar aqui e poder andar na rua tranquilo, sem essa preocupação, foi o que mais me cativou. Quais foram os grandes desafios que você enfrentou quando colocou o pé aqui? O idioma. O idioma foi uma barreira que demorou um pouquinho para poder vencer. E os círculos mesmo de amizade, as adaptações, né? Desde o começo eu sempre me envolvi bastante com brasileiro. Isso fez com que a minha adaptação com a cultura americana demorasse um pouquinho, né? Foi, digamos, ela que me abraçou, não foi eu que mergulhei nela. Aliás, esse é um desafio, né, Sônia? Você está aqui já há muito mais tempo e quando você chegou teve a oportunidade de imediatamente imergir na cultura americana, né? Já absorvendo o idioma, os costumes, os usos dos americanos. Isso facilitou a sua inserção na cultura, a absorção do idioma foi mais rápido. Eu acho que um grande problema, especialmente do brasileiro, quando chega aqui, é o medo de enfrentar essa cultura, de enfrentar o idioma
você não domina o idioma, você fica, às vezes, o constrangimento, não conhecer o idioma, né, cria muitas vezes a barreira, né, para você desenrolar a fala e a conversa, e aí você acaba naturalmente procurando as pessoas com as quais você encontra a sua familiaridade, seja no idioma, seja nos costumes. Isso é ruim, na verdade, né? Se você pretende se socializar aqui, a maneira mais rápida, a forma mais rápida é de imergir no mundo dos americanos, né? Tem que ser feito de uma maneira... eu acho que o melhor caminho é você fazer isso de maneira intencional. Não esperar pela naturalidade de tudo. Por exemplo, você escolher ouvir as músicas americanas, ou escolher se quer desenvolver amizades com americanos, ou com quem está falando o idioma, pelo menos. Não ficar muito confortável, porque é fácil. É fácil e a nossa cultura é maravilhosa. É bom estar perto de brasileiro, o calor humano, as coisas que a gente tem em comum. Então, você fica confortável. Eu sempre tive muita sorte em estar sempre rodeado de pessoas muito boas. Então, sempre tinha aquela preguiçazinha de estar indo pro outro lado. E isso que eu tenho o prazer de ter, de saber, ter amizade com o Dudu, ele prova que é uma pessoa maravilhosa. Não só ele teve a capacidade de evoluir no lado do inglês, no lado profissionalmente, mas sendo uma pessoa sempre aberta e sempre disposta a ajudar as outras pessoas. O Dudu é uma pessoa que não só adaptou a cultura onde ele está, mas ele sempre está disposto a ajudar os brasileiros a manter a cultura. É uma pessoa sensacional. Eu particularmente conheci o Dudu num ambiente desse. Estávamos eu e o Chris Nielsen participando de um evento na padaria do Edu. O Dudu é um, o Edu é outro. Para que as pessoas... Uma coisa, um é um, outro é o Dudu e o Edu, que são muito amigos, e eles realizaram um evento no período natalino para distribuir brinquedos para crianças de vulnerabilidade social, e também serviram uma sopa para aquelas pessoas que também estariam com fome, né, e naquele momento não teriam condições então de se alimentar. O pagamento era um abraço. Foi muito bacana. Nós fizemos inclusive um vídeo aqui no Immigrant News, na Business Innovation Center, a BIC. E eu percebi um envolvimento, realmente, consagrando aquilo que a Sony diz, eu percebi um envolvimento muito grande. Eu quero que você me fale como foi que despertou isso dentro do seu coração. De educador físico, de empresário, alguém envolvido socialmente. Conte sobre isso. Eu sempre tive um relacionamento... Sempre não, né? Depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, com o cristianismo. Né? O cristianismo se apresentou a mim e me conquistou. Então, meio que eu fui levado meio que por isso, não com a intenção de vou fazer o bem, eu vou fazer... É algo que simplesmente ia acontecendo. Eu sempre tomei um cuidado muito grande para que acontecesse de forma espontânea. Sempre tive muito medo um receio de manipular alguém, ou de ver pessoas sendo manipuladas, ou... isso até um preconceitozinho que nasceu no meu coração com relação a vendedores, coisa que agora eu já tô totalmente liberto, mas... Curado disso. Tô, 100%. Mas por crescer num ambiente onde tinha muita manipulação, eu sempre preguei pela espontaneidade. Então essas coisas tudo acontece muito natural. A gente se organiza de maneira natural. A gente, né, tanto que esse evento agora exigiu uma estruturazinha um pouco maior, e a gente ficou meio perdido, porque a gente prega por isso. Numa conversa informal sobre algo bobo, surgem essas ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente tem um grupo de amigos que chega e abraça. Bom, você migrou da função de educador físico para a função de empreendedor. Sim. O que levou a essa mudança tão radical, né? Uma área em que você lida com a saúde, você lida com algo inexato, para uma outra em que você lida com números, com resultados. Não que na educação física também você não trabalhe com resultados, é óbvio, mas são situações diversas, né? Por que você provocou uma mudança profissional tão radical assim?
Cara, a parte envolvida com a educação física já era um empreendedorismo, sempre foi o meu próprio negócio, eu que tinha que calcular, criar as estratégias para divulgar marketing, e começou a sobrar tempo e em que eu estava estudando, ou ficava ocioso, então eu comecei a procurar outras áreas, outras coisas para fazer. E nisso trabalho com construção há 15 anos, né? E na construção, você tem condições de dizer ao público que nem se tem pessoas que querem emprego, querem ajudar e precisam de trabalhar, você tem essa possibilidade de oferecer emprego? Tem, não, assim, eu oferecer emprego nem sempre, mas eu conheço muita gente, né? Então conheço outros empresários. Eu tô sempre de uma maneira ou outra, sempre meio que ligado no que está acontecendo. Então, quando aparecem oportunidades, eu dou um jeito de divulgar. Ou quando chegam pessoas procurando, eu sei aonde ir mais ou menos. Então, tem recursos de como oferecer às pessoas a que própria precisam. convivência na comunidade. Ajuda muito. Na própria área. Para você conhecer pessoas. Aliás, você nos relata e comprova que tem um networking muito bacana, né? Você conhece muitas pessoas, na igreja, nos negócios, nos envolvimentos sociais também. Isso, logicamente, soma muito, ajuda muito para que você consiga resolver situações, né? Encaminhar situações. Nada mais importante do que você conhecer pessoas e ser conhecido também. Diante disto, qual é o conselho que você daria para quem está chegando agora nos Estados Unidos? Independente da idade, do nível de escolaridade, da atividade profissional, do seu ânimo em vir para cá, daquilo que você pretende fazer aqui, se ficar muito ou pouco tempo. Sim. O primeiro conselho que você daria para quem nessa manhã colocou o pé aqui nos Estados Unidos? Cara, eu diria que desnudar-se de preconceitos. Se você está emergindo em algo novo, numa empresa nova, num grupo novo, a sua experiência sempre é valorizada. Em qualquer coisa que você for fazer, vai ser importante. Mas a melhor maneira de você entrar em algum lugar, entrar num país novo, numa cultura nova, ou entrar num relacionamento novo, ou num trabalho novo, é você, no seu primeira, como é que fala? Na entrada? Ao entrar, entre de cabeça aberta. De cabeça aberta, para entender primeiro onde é que você está. Eu acho que o brasileiro é um povo muito alegre, inteligentíssimo em geral. Não só o brasileiro, né? As outras culturas também, estou falando mais do brasileiro, mas é um povo criativo, que tem para oferecer em qualquer lugar que ele se dispor a entender, chegar e se adaptar. A adaptação é desenvolver essa habilidade de se adaptar a situações e a lugares. Ter a humildade de reconhecer que também é um recomeço, por mais que você traga muitas vezes toda uma carga de conhecimento, toda uma carga cultural, o desenvolvimento de uma profissão no Brasil, muitas vezes muito nobre em relação àquelas atividades que aqui começando você não vai ter a oportunidade de desenvolver, requer um pouco de humildade também para você reconhecer esse recomeço? Humildade é a palavra, eu acho. Eu acho que humildade é a palavra. O que você tem vai ser usado uma hora ou outra, mas primeiro se exponha, se coloque à disposição, busque essa adaptação. Na hora certa, todo o seu histórico, toda a sua bagagem vai aparecer. Vão aparecer situações para você utilizá-las. Você mora nos Estados Unidos com o ânimo definitivo de aqui ir até o último dia de vida ou pensa em retornar ao Brasil? Sim, eu vou ficar aqui. Aqui? Ok. O que mais você quer deixar como último recado, sua última mensagem para nós aqui no Imigrante News? Para vocês, que vocês continuem esse trabalho. Obrigado. É muito legal. Obrigada. Apesar de estar aqui há 20 anos, nunca aconteceu nada parecido com isso. E
é legal essa compartilhação, esse compartilhamento de informações, de histórias. Com o público, com as pessoas, para que conheçam as experiências. Exato. É sempre confortante você saber que há pessoas da sua cidade, da sua cultura, e que estão se dando bem nesse lugar, né? Isso ajuda muito. E não só isso, história de brasileiros que se adaptaram, que tiveram a coragem de começar do nada de novo. E isso é muito importante. E não só isso, pessoas que estão aqui não só para eles são pessoas que estão dedicadas a ajudar outras pessoas também. Ok. Muito obrigada, Dudu. Obrigado a vocês. Esteja sempre se sentindo em casa em relação ao Imigrant News. Quando quiseres é só voltar. Bom A casa saber. é sua, portas abertas. Como nós falamos lá no sul do Brasil, a tramela é pelo lado de fora aqui. Tá bom? O quê? A tramela é pelo lado de O que fora. que é uma tramela? É tipo uma fechadura artesanal que você põe para fechar a porta. As pessoas às vezes não Artesanal. conhecem, né? Isso. Você põe uma madeira e um prego lá e roda aquilo, sabe? E fecha e abre. Então, aqui é pelo lado de fora. É Isso. você que abre e entra a hora que você quiser. Ó, eu tenho um recado até. Se tivesse uma frase para definir um conselho, digamos, migre com leveza. Lide com as situações com leveza, com as dificuldades com leveza. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que a gente recebe muita informação e a gente não consegue lidar com toda a informação que a gente recebe. Então, quando você se frustrar, tenta lidar com isso de maneira leve. Quando você tomar uma porrada, lida com isso de maneira leve para você poder se reorganizar de maneira rápida depois. Importante palavra, e com essa mensagem do Dudu Ribeiro nós vamos concluindo mais um bate-papo aqui no Imigrant News, contando a história dos imigrantes. Imigrant News, sua história. Mais uma vez com a produção de Chris Nielsen. Deixa um grande abraço e o convite para que você acompanhe as nossas próximas entrevistas no próximo final de semana aqui. Grande abraço! Deve ter um rio aqui dentro.